Eu quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 11, que diz assim: Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que eu tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso também, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, e contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém e amém. Queridos irmãos, a Bíblia, ela fala sobre todos os assuntos. Não existe uma temática que seja ignorada pela Bíblia. A palavra de Deus, ela procura abarcar a vida humana, o ser humano, a criação e a existência como um todo. Por isso, é quase que impossível ter um assunto que as Escrituras não falam. Ou elas falam de forma expressa, ou as Escrituras falam sobre os assuntos de forma principiológica. Mas a verdade é que a Bíblia fala sobre tudo. E quando nós paramos para pensar um pouco sobre os sonhos, à luz não da psicologia, à luz não da psiquiatria, à luz não da psicoterapia, mas à luz da teologia bíblica, nós percebemos que a Bíblia, neste quesito, não foge à regra, e ela também fala sobre sonhos. E a primeira coisa que a gente deve saber é o que significa sonho a partir da teologia bíblica. Na teologia bíblica, o sonho, ele é mais do que uma experiência fisiológica, é mais do que uma experiência neurológica, é mais do que uma manifestação do inconsciente humano numa hora de relaxamento, quando este ser humano está descansando. Na teologia bíblica, o sonho não está reduzido a este evento que se passa em nossa mente, em nosso corpo, na nossa mente, na nossa memória, nas sinapses mentais, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos relaxados, quando nós estamos descansando. Na teologia bíblica, os sonhos, eles são meios de revelações de Deus para nós. Ou seja, Deus, quando ele vai se fazer conhecer e fazer os seus planos conhecidos a nós, Deus se utiliza de muitos meios. Por exemplo, Deus se revela pela natureza, Deus se revela pelo sol, pela lua, pelas estrelas. Deus se revela pela história. A história denuncia que existe um Deus soberano, poderoso,
por trás de todas as coisas e que conduz todas as coisas. Deus se revela também através de homens inspirados, iluminados, homens esclarecidos, que falam a palavra de Deus e trazem a vontade de Deus. Deus se revela pelas Escrituras, quando a Bíblia é lida, quando a Bíblia é meditada e quando a Bíblia é estudada sistematicamente. Deus fala pelas Escrituras, Deus fala pelos anjos, Deus se revela por anjos, arcanjos, querubins, serafins. Estas aparições angélicas são instrumentos divinos para comunicar a sua vontade. Deus fala por intermédio de Cristo. Ali está a revelação especial. Conhecer Deus a partir daquilo que de Deus se pode conhecer em Jesus é conhecer Deus profundamente. Mas neste leque de meios, neste leque de veículos que Deus usa para se revelar, estão também os sonhos. Logo, o que são os sonhos à luz da teologia bíblica? Os sonhos servem para nós conhecermos a natureza de Deus e, sobretudo, os planos de Deus. Planos de Deus de forma individual, planos de Deus de forma familiar, planos de Deus para os nossos amigos, para a nossa parentela, para a igreja, para as pessoas que trabalham conosco, para as pessoas que estudam conosco e às vezes até pessoas estranhas têm o curso da sua vida revelado por Deus para nós através de sonhos. De modo que na teologia bíblica, os sonhos são meios de revelação de Deus. É claro que existem sim os sonhos como fruto de disfunções fisiológicas. A gente chama de sonho de barriga cheia. É bem verdade que tem o sonho que é fruto de traumas, os sonhos que a gente chama, na verdade, de pesadelo, não é verdade? Existem os sonhos que eles são frutos das manifestações e das perturbações da nossa alma, mas em regra, o sonho, descartando estas possibilidades, outras, na Bíblia, o sonho serve para revelar a vontade de Deus, para nos fazer conhecer o desejo de Deus para nós. É por isso que quando um crente sonha, é por isso que quando um crente anela, é por isso que quando um crente ele recebe de Deus uma impulsão, ele não deve ignorá-la. Ele também não deve traduzi-la em realidade imediatamente, mas ele deve submeter a Deus, guardando no coração e também colocando isso em oração diante de Deus. Se você sonha com uma pessoa, se alguém que faz tempo que você não vê, vem à sua memória, se você tem uma impulsão de Deus e na sua intuição vem de Deus uma revelação quanto a alguma situação, não é para você se desesperar, não é para você amargurar a tua alma, não é para você inquietar o seu coração. Você deve guardar aquilo no coração e deve, sobretudo, submeter aquilo diante de Deus. Se Deus trouxe um sonho com uma pessoa, ore por essa pessoa. Se Deus trouxe um sonho de um acidente, ore para que esse acidente seja evitado. Se Deus trouxe um sonho quanto a alguma solução vitoriosa, ore a Deus para que aquilo de fato saia da abstração e da intangibilidade daquilo que é impalpável e passe a ser concreto, tangível e palpável em nome de Jesus. Nós devemos entender que quando Deus mostra, é para guardar no coração
e é também para submeter a ele em oração. Porque se o sonho for de disfunções fisiológicas, se o sonho for das inquietações do inconsciente, ou se o sonho for fruto de algum trauma e de alguma experiência nebulosa, esse sonho não vai se tornar realidade. Ele se dissipará como se dissipam as névoas pela manhã. Mas se o sonho for um sonho de Deus, passarão os céus e a terra, mas esse sonho se tornará realidade para a glória do Senhor. A Bíblia, ela fala de alguns tipos de sonhos, e eu gostaria que você fosse acompanhando comigo nas Escrituras. O primeiro tipo de sonho que a Bíblia mostra são os chamados sonhos proféticos, como aconteceu aqui com José, no capítulo 37, versículos 5 até 11 do Gênesis, quando Deus revela para José um prenúncio a respeito do futuro de José como líder. Aqui o sonho tem um aspecto, é um sonho profético. Deus está antecipando o futuro, Deus está pressagiando os acontecimentos do amanhã, Deus está revelando para o José, para os seus 11 irmãos, para o seu pai, a sua mãe e a sua família, que José, não obstante a todas as suas carências e necessidades, Deus o ergueria como o maior líder da sua época. Aqui nós estamos diante de um sonho profético. Que Deus, ele tome a nossa mente esta manhã, que Deus tome o nosso coração e que Deus também faça-nos sonhar com sonhos proféticos, não só com sonhos que tenham a ver com o anelo vaidoso e arrogante da nossa mente, não só sonhos que tenham a ver com as nossas angústias e amarguras, mas que sejam de fato sonhos proféticos, porque se o sonho for profético, não existem demônios capazes de neutralizá-los, não existem forças mundanas capazes de inutilizá-los. Se estes sonhos forem proféticos, nem você mesmo será capaz de derrotá-lo, porque o Senhor dá um jeito de fazer com que esse sonho se cumpra para a glória do Senhor. Geralmente nós criticamos aqui, nesse texto, os irmãos de José, mas lá na frente o próprio José entendeu que até a maldade dos seus irmãos contribuiu para que um sonho profético se cumprisse. Quando nós temos sonhos proféticos de verdade, quando Deus abre a nossa mente, quando Deus abre o nosso coração e nos faz enxergar ao longe, nos faz antecipar eventos futuros, e isso não é fruto das nossas angústias e apenas do nosso desejo, mas é fruto de uma revelação profética de Deus. Passam o que passar, mas o Senhor faz isso acontecer para a glória, honra e louvor do Senhor. Então a Bíblia, ela vai falar de sonhos proféticos. Que Deus te dê sonhos proféticos. Coloque a mão nesse irmão aí ou nessa irmã e diga: Deus te dê sonhos proféticos. Aleluia, glória a Deus, porque esses sonhos proféticos acontecerão, esses sonhos proféticos se realizarão, esses sonhos proféticos se concretizarão, esses sonhos proféticos se tornarão materializados, esses sonhos proféticos hoje, aleluia, estão no campo do pensamento, mas um dia se transformarão em testemunhos para a glória, honra e louvor do Senhor. Deus te dê sonho profético, Deus te dê sonho profético, e Deus te dê sonho profético. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora a Bíblia não fala apenas de sonhos proféticos, a Bíblia também fala de sonhos reveladores, sonhos que expõem aquilo que está oculto,
sonhos que trazem à tona aquilo que está como se fosse coberto por um véu, aquilo que é dito às quatro paredes, aquilo que é dito nas recâmaras mais íntimas. Deus, de tempos em tempos, dá para os seus servos, ou dá para os homens, sonhos reveladores. Eu quero ler com os irmãos, sei que essa igreja é animada pelas escrituras sagradas. Abram aí, Gênesis capítulo de número 20, eu quero ler o versículo 3 até o versículo 7 com os irmãos. Gênesis 20, do 3 até o 7. Deus, porém, veio a Abimeleque, como que ele veio, irmãos? Em sonhos, de noite, e disse-lhe: eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos eu tenho feito essas coisas. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste o que fizeste. E também eu tenho, aleluia, impedido de pecar contra mim, por isso não te permitir tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta ele é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerá, tu e tudo que é teu. Esse texto mostra Deus aparecendo ao rei Abimeleque do Egito. A Bíblia diz que o Abraão foi para o Egito porque houve uma fome em Canaã. Houve uma fome na terra da peregrinação de Abraão, então ele foi para o Egito. Chegou lá, a Sara era uma mulher que já tinha 75 anos, mas era uma mulher de tirar o fôlego, uma mulher muito bonita, uma mulher desejável. Eu fico imaginando como Sara devia ser bonita, porque o tempo nos castiga, o tempo ele nos aflige, o tempo vai tirando toda a nossa beleza. Aliás, eu acho que a beleza mais expressiva que nós temos na vida é durante a nossa juventude. Não tem jovem feio, porque ele está numa janela de beleza, mas depois, aleluia, o tempo começa a nos afligir, depois o tempo começa a nos angustiar, depois o tempo começa a nos causticar, e até aquela pessoa mais bonita, aleluia, que parece uma uva verde, rubi, ela começa a definhar, ela começa a ressecar e vira uma uva passa. Até aquela pessoa que de fato e de verdade, aleluia, parece aquele maracujá, sabe, robusto, bonito, bem amarelinho, depois de um tempo se transforma em cara de maracujá de gaveta. A vida, ela é dura com todos nós, e eu acho engraçado que quem é feio na velhice fica mais feio ainda, não é verdade? É difícil esconder e disfarçar a feiura na velhice, e pode esticar, pode recalchutar, pode reparar, pode passar por todo o processo de lanternagem possível, vai ficando feio, vai ficando assim, irreconhecível. Mas aqui não, aqui só existem servas de Deus, iluminadas pela beleza do Espírito Santo de Deus, iluminadas pela graça de Deus, porque o Salomão também, ele diz que a alma alegre, visitada pelo Espírito, aformoseia o rosto. Cadê as mulheres, aleluias, belas de Jeová? Levanta a mão e dê glória a Deus, aleluia, e celebre ao Senhor. A Sara foge à regra. Ela com 75 anos é ainda de tirar o fôlego. Ela com 75 anos ainda é de causar inspirações e transpirações. E Abraão sabia muito bem que por causa da beleza dela,
ela iria dar trabalho, não ela em si, mas o Abimeleque iria desejá-la, e naquele tempo havia uma espécie de autocracia, de tirania, de despotismo e de abuso imperialista do rei, e o rei podia tomar para si qualquer mulher. E aí o rei então vai visitar o acampamento de Abraão, e ao invés dele se encantar lá com alguma serva de Abraão, ele se encanta com a mulher de Abraão, aleluia. E aí ele diz: essa daqui, e o Abraão ficou com muito medo, aleluia, o Abraão ficou muito atemorizado. Não é fácil, não é verdade? Quando nós estamos ameaçados, ter coragem. Em tese é sempre fácil ter coragem. Quando nós estamos dentro de um hall de segurança, quando nós estamos dentro de uma redoma de proteção, há uma valentia supra-humana sobre nós. Mas quando nós estamos, aleluia, nas mãos dos outros, na terra dos outros e debaixo da espada do outro, é muito difícil. E aí esse herói de Deus se acovardou, se apequenou e disse: é minha irmã. O Abimeleque tomou a Sara e colocou no seu aposento. E é interessante que ele disse: se prepare, porque mais tarde eu passo por aí. E aí então a Sara ali, vítima daquela situação, ficou se preparando. E o rei Abimeleque, a Bíblia diz que ele foi descansar um pouco, e quando ele está lá dormindo, Deus aparece em sonho, e Deus vai e diz para ele o que nós acabamos de ler: você vai morrer. Ele acordou e ele diz: por quê? Porque você tomou a mulher de Abraão. E aí ele diz: mas ele disse que era irmã dele, ela disse que era irmã. Ele ficou com medo, mas ele é um profeta de Deus. Você vai fazer o seguinte: você vai devolver a mulher, você também vai dar para ele alguma recompensa por esse dissabor e essa humilhação que você o fez passar, e depois você, como rei aqui, vai se prostrar diante dele e vai dizer: Abraão, eu sei que para você e para todos você é um covarde, mas na boca de Deus você é profeta de Deus. Estende a mão sobre mim, Abraão, e me abençoa, e proclama a paz do seu Deus neste lugar. Levante a sua mão, aleluia. Você é profeta de Deus. Talvez você erre também, talvez você fracasse também, talvez você se acovarde também, talvez você deslize no caminho também, mas Deus, ele olha a intenção do seu coração, de ter uma vida justa, de ter uma vida íntegra e de ter uma vida pura. E ainda que para os homens o seu status seja pequeno, diante de Deus o Senhor olha com um olhar glorioso e ele diz: é profeta, e é profeta. Estende essa mão e abençoa, porque você é profeta. Uracandaramahai. Aleluia. Que Deus nos dê sonhos reveladores, que Deus abra dos seus mistérios e nos traga, aleluia, esclarecimentos. Que Deus revele aquilo que está oculto. Aleluia. Existem muitas conspirações contra nós, existem muitos planos contra nós, mas o Senhor não nos deixa ignorantes. Ele vai nos revelando, Ele vai desvendando, Ele vai trazendo à tona, e isso também nos traz uma grande responsabilidade, a responsabilidade de não cultivarmos, aleluia, uma postura de cinismo. E por que não? Porque todo cinismo uma hora é quebrado e Deus mostra quem somos de verdade. É por isso que não podemos ter duas facetas, duas imagens e duas posturas. Não, a luz de Deus e o sal de Deus que somos aqui na igreja, devemos ser em qualquer lugar, porque Deus revela aquilo que somos e aquilo que fazemos. Deus vai dar sonhos reveladores para você. Aleluia, levante a sua mão, eu tenho essa palavra profética para você. Deus vai dar sonhos reveladores para você. Aleluia, coloca a mão no ombro desse irmão e diz: Deus vai abrir a tua visão. Aleluia, e Deus vai falar coisas extraordinárias para você. Aleluia, são sonhos reveladores. Aleluia, aleluia, aleluia. O sonho na Bíblia, ele serve, aleluia, para
aleluia, ser profético. E o sonho na Bíblia, ele serve para revelar coisas ocultas. Em terceiro lugar, o sonho, ele serve também como visão. Ele aparece também como visão. É muito interessante que lá em Atos capítulo 2, versículo 17, eu queria que os irmãos abrissem aí, por favor, Atos capítulo 2, versículo de número 17, por gentileza. Atos 2 e 17. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz assim, versículo 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito será derramado sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia, glória a Deus. Aqui o sonho aparece como meio de dar visões de Deus para nós. Mas isso não acontece quando o sonho é fruto da barriga cheia, é fruto das nossas crises, aleluias, emocionais, dos nossos traumas ou do nosso inconsciente. O sonho dá visão quando ele é fruto de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, nesse congresso que Deus está falando sobre sonhos, a nossa preocupação deve ser nos enchermos da presença do Espírito de Deus, para que aquilo que vem na nossa mente não seja fruto das provocações que sofremos, para que aquilo que vem na nossa mente não seja fruto de anelos que temos no nosso interior, mas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, para que aquilo que vem na nossa mente como sonho não seja fruto dos nossos traumas e das dificuldades que passamos na vida, mas que seja fruto de fato e de verdade, de visões celestiais de Deus para nós. Levante a sua mão, seja cheio da presença do Espírito Santo, porque o profeta Joel diz naquele tempo, que é esse tempo nosso, os últimos tempos, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você pode ficar vazio, você pode ficar limitado, você pode ficar acanhado, você pode se bastar com a porção do Espírito que você tem, mas se você quiser, você deve saber que as janelas e as portas dos céus estão abertas para este lugar, esta manhã, e Deus vai encher você do Espírito Santo dele. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo vai encher a sua mente. Aleluia, diga para ele, e os seus sonhos, diga, e os seus sonhos serão visões de Deus, serão visões de Deus, e serão visões de Deus. Lamanacandoremachura vai, serão visões de Deus, e serão visões de Deus, em nome de Jesus. O meu avô Moacir recebeu um sonho, e esse sonho era que Deus iria levantar a partir dele muitos pastores. Mas o meu avô, casado com a minha vozinha, eles só tiveram 2 filhas. E é interessante que quando as meninas nasceram e depois de um certo tempo a minha avó não teve mais filhos, o meu avô ficou assim, um pouco desacreditado desse sonho. Mas era um sonho que se repetia. E de repente as 2 filhas casaram. E ele disse, bom, então Deus vai fazer alguma coisa através dos meus genros, porque o genro é o filho por agregação, aquele filho que você não pediu, mas aparece na sua casa, toma um lugar na sua mesa, né? Abre sua geladeira, usa seu carro, não é verdade? Está usando sua roupa, leva sua filha embora, e você fica olhando assim, né? Com aquela cara, né? Porque se fosse ainda no tempo do Antigo Testamento, a gente pelo menos recebia o dote, né? Agora nem dote dão mais, chega e leva, né? E aí meu avô ficou assim, achando que eram os genros, mas infelizmente não eram os genros. Mas da minha mãe, Deus deu 18 filhos para minha mãe, 18 filhos, e desses 18 filhos, Deus levou 3,
E desses 15 que ficaram vivos, nós temos o mais velho, que é o pastor Elias França. E quando o Elias estava na adolescência, o Elias, ele desviou do evangelho. E o vô perdeu a esperança, porque falou, bom, podem ser os netos. Mas meu irmão conta, minha mãe também, que um pouco antes do vô morrer, ele viu Elias voltar para o evangelho das drogas. Ele viu Elias ser discipulado, se tornar cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. E por diversas vezes o meu avô dirigiu o culto e passou para o meu irmão, né, que é o neto dele, pregar a palavra. Quando o meu avô morreu, a família da minha mãe, que eram netos dele, tinham 4 pastores. Hoje são 5 pastores, para a glória do Senhor. Levante a sua mão, eu quero dar essa palavra para você. Aleluia. Existem sonhos que são visões de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e Deus nos anuncia verdades, ainda que tudo conspira contra, Deus está dizendo, eu vou realizar, para a glória, honra e louvor, aleluias, do nome do Senhor. Fala para o seu irmão, o tempo não apagará o sonho de Deus. Diga, aleluias, aleluias. Aleluia, diga para ele aí, mantenha firme a sua confissão, porque o tempo não será capaz de anular as promessas de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou falando para mulheres que oram, para mulheres que são cheias do Espírito Santo, para mulheres que levam causas de família, para mulheres que, aleluia, sustentam os lares na fé. Aleluia, eu estou falando aqui para mulheres que estão sustentando o casamento. E eu sei que diante das circunstâncias e do tempo, parece que tudo que Deus está falando vai se perder no tempo, mas Deus veio aqui esta manhã para renovar esta promessa e dizer, o tempo não será capaz de anular as minhas promessas. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Urabacandaramahai. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra sua boca e glorifique o Senhor. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar sonhos proféticos. Deus vai te dar sonhos reveladores. E Deus vai te dar sonhos, aleluia, que são visões de Deus para a sua vida. Você acredita que sonhos, aleluia, se realizam sim ou não? Deus vai realizar sonhos na sua vida. Aleluia, Deus vai cumprir esse sonho na sua vida. Urabacandaramashuramai. A minha cunhada tinha um sonho de ter um bebê. E um dia, aleluia, o ciclo menstrual cessou. E de repente, ela viu a barriga dela crescer. E ela ficou com aquela situação, chamou meu irmão. E como eles estavam querendo ter o bebê, eu achei muito interessante, porque nós todos ficamos muito felizes. E aí de repente a barriga cresceu. Nós, a família, ajudamos. Esse meu irmão e essa minha cunhada são pessoas muito simples. Nós ajudamos, formamos lá o enxoval, aleluia, e ficamos esperando o dia. E de repente, quando ela foi para operar, para fazer a cesariana, quando chegou lá, não era um bebê, era um mioma. E o mioma tinha crescido, e o mioma tinha tomado o corpo de uma criança, e havia aquela impressão de que era um bebê. Houve uma frustração, uma angústia, e todos nós lá perguntávamos, do que foram feitas as suas promessas, Senhor? E aí foi muito interessante, porque esse meu irmão continuou buscando a Deus, e de repente, 1 ano depois, a minha cunhada chegou lá, meu irmão dizendo, está grávida. E a gente ficou ali naquela expectativa, dizendo, bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aleluia, glória a Deus.
E aí foi muito interessante, porque o bebê desenvolveu e a gente traumatizado, né? Será que é um mioma? Será que é o que isso aí? Vamos ver. E aí de repente veio, 9 meses ela foi para o hospital, e aí nasceu o meu sobrinho Eliseu. Aí foi muito interessante que o meu irmão conta que perguntou para o médico, por obstetra, disse: vem cá, a minha mulher era estéril, e aí teve um mioma, e agora veio o bebê, o que aconteceu? O médico disse: é verdade, ela tinha uma doença que deixava o útero dela infantil. O útero ele esmagava, se fosse um bebê esmagava, mas o mioma é forte, porque o mioma é como se fosse um nervo, então aquele nervo é forte, e ele vai expandindo, e ele foi expandindo o útero dela. Ela tinha útero infantil, mas eu não sei o que vocês fazem lá na religião de vocês. Eu sei o seguinte, que o útero dela agora é um útero adulto, se prepare para ter filho. Depois daquele bebê, veio a Elisângela, veio a Bia, e meu irmão adotou uma, ele tem 4 filhos agora. Fala para o seu irmão, existem sonhos que são visões de Deus. Aleluia, não interessa a limitação física, não interessa o tempo, se é de Deus vai se cumprir, se é de Deus vai se realizar.